Boa noite, Alexandre Vilares aqui. Eu estou gravando esse vídeo para acompanhar um material que eu tenho sobre ruído de Berlim, o Berlin Noise, né? É um assunto que eu adoro, acho super legal e acho que meus alunos costumam gostar também. E aí eu ia fazer umas demonstrações, uns comentários, acompanhando um pouco esse material do repositório lá do material aulas eu tenho, mas de um jeito mais com live coding e tal. Vamos ver se funciona. Bom, para começar, né, na introdução eu comento tem esse texto aí do Daniel Schiffman falando um pouco sobre a origem, né, e foi inventado na década de 80 pelo Berlim, né? E ele até ganhou depois prêmio, né? Pelos avanços técnicos e tal, para fazer texturas do filme Tron, né? E então a demonstração começa, na verdade, comparando a aleatoriedade normal, pseudo-aleatoriedade normal, né? O gerador de números pseudo-aleatórios normal é o random, comparando ele com o noise, com o Berlin Noise, para mostrar por oposição assim a diferença, né? Então eu vou começar fazendo o seguinte: deixa eu aumentar o tamanho do código e vou começar em um setup e eu vou fazer aqui um desenho na tela que vai ser de linhas que vamos fazer assim, ó, um X que vai de 0 até a largura da tela, né, que é 400, quer dizer, vai até 399, né, e se eu fizer aqui, por exemplo, um pontinho, vou fazer um pontinho, fazer uma linha aqui, ó. Fazer uma line que vai do X, desse X, esse número que está indo de 0 a 399, o pontinho vai desse X, vamos supor, 200 até um X, vamos supor, um X 300, só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, tá fazendo essas linhas pretas aí, ó. Elas vão desse X 200, ou 0,200 até 0,300, depois de 1,200 até 1,300, 2,200 até 2,300. Então essa linha tá fazendo isso aqui, tá? Se eu quiser, eu posso botar fazer ele vir para um número aqui em cima, em vez de descer aqui do 200 para cá, ele pode vir para um número menor aqui. Vamos supor até o 100 aqui, ó. Mas aí o que eu quero fazer? Eu vou sortear um número entre 0 e 200 usando o random. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Random, tá? Um número que vai ser entre 0 e 200, para vocês verem, olha só. Então a gente tem isso aqui, ó, né? Ele está sorteando essas alturas aqui, né? Se eu em vez disso, se eu fizer, por exemplo, um seno aqui, ó, e eu falar que o seno desse x aí transformado em radianos, exemplo, tá? Vai acontecer. Esse seno vai ser um número pequenininho, né, entre menos 1 e 1. Então a gente podia fazer assim, ó, 100 mais 100 vezes esse valor aqui do seno. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, a gente tem aqui, né, então esse
esse seno e valendo 0, então esse y vai ser 100, aí o valor do seno vai mudando, e a gente tem, né, essa variação aqui desse seno. Então, para comparar um seno, né, ou comparar aqui, ou um random aqui, ó. Fazer assim, ó, um random que vai de -1 a 1, por exemplo. Comparar, ó. Tá vendo? É mais ou menos o mesmo resultado eu fizesse aqui um random entre 0 e 200. Um resultado muito parecido, tá? E, bom, e aí o que eu quero comparar? Eu quero fazer aqui uma outra distribuição. Vamos fazer aqui uma outra distribuição aqui. Vamos imaginar, vou fazer de novo aqui, só partindo do 400 aqui, tá certo? E aí, esse número do y e vai ser um número, vamos supor, um random, que vai entre 200 e 400. Entre 200 e 400... eu tenho esse mais 100, eu não quero mais esse mais 100. Então, vocês veem, é muito parecida, né? Esses dois e são mais ou menos a mesma coisa. Mas, em vez de usar um random nesse de baixo, eu quero usar o tal do noise, tá? Então, eu vou falar, esse noise, ele também vai ser um valor, então, aqui é 0, aqui é 200, aqui é 400, então, vamos dizer, esse valor aqui é 200, e eu quero somar um número aqui, então, eu vou falar, vai ser 200 mais o tal do noise, a gente vai entender aqui. Esse noise, ele vai andar, ele precisa de um parâmetro, o noise. Então, ele vai andar com esse x aqui, tá? Mas se eu puser esse x andando de 1 em 1, é muito rápido isso para o noise, tá? E esse noise, ele vai produzir também um número entre 0 e 1. Então, eu vou multiplicar esse número de 0 e 1 por 200 aqui, para vocês verem. Desse jeito, e vai estar parecido, ó, tá ainda parecido com o random, né? Mas vocês veem, o noise, ele quase não chega ao 0 e ao 1 mesmo, né? Ele fica um pouco menos perto, mas ainda está bem parecido, né? Mas se eu começar a andar nesse x aqui mais devagar, se eu não andar de 1 em 1 aqui, eu vou multiplicar isso aqui por um lance, o pessoal chama às vezes de escala, vou chamar de S aqui, né? E eu vou usar uma escala pequenininha para vocês verem. Algo como, sei lá, 003, vamos descer, tá? E aí, olha, dá para entender como é diferente o noise do random, tá vendo? Ele produz números que quando você anda nessa velocidade aí de 003, ó, são números bem parecidos. Eu vou mudar um pouquinho a escala aqui, ó. Vou andar em 005, ó. Tá? Então você vê mais relevo. Vou dobrar aqui, ó. Vou andar 0.01 aqui, ó. Né? Então, ele anda mais. Mas dá para entender aqui, né, o que está acontecendo, tá? Vamos jogar isso aqui dentro do draw, para a gente possa mexer com isso aí interativamente. Então, vamos jogar isso aí no draw. Vamos limpar a tela aqui com o background. E aí o que vai acontecer? O random em cima, ó, ele tá, cada laço do draw, ele tá sendo tudo ressorteado aqui. Mas reparem, o noise não. O noise, ele se mantém entre os draws estável aqui, né? Quando eu dou um novo play aqui, a gente sorteia um novo início do noise, mas o draw não. Como a gente fixaria aqui o random, se a gente quisesse, né? Daria para fixar
o random com o random seed. Vou fixar ele aqui, ó. Tá? Aí ele sempre vai sortear igual, ó. Sempre igual, tá? E daria para fixar o noise também. Daria para usar, ó, noise seed. Tá? Se eu fixar o noise, agora, ó, toda vez que eu rodo, ó, ele tá no mesmo, né? Mas você vê, e para fixar entre os frames do draw, não é preciso esse noise seed aqui, tá? Mas para fixar o random entre os frames do draw, é preciso do random seed, tá? Se a gente fizer um comportamento parecido, né? A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer esse random seed no setup e fazer aqui um sorteio. O random seed tem que ser um número inteiro, tá? Então a gente converter isso aqui num número inteiro. Tá? Então, eu poderia sortear um seed aqui no setup e aí aplicar o random seed aqui. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Não, isso não vai funcionar. Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer aqui um variável global, eu vou chamar de rs, de random seed. Eu vou inventar essa variável aqui, certo? Então, no setup a gente vai sortear um seed uma vez e aí a gente vai aplicar esse random seed aqui, ó. Pronto. Assim a gente tem um comportamento, ó, parecido entre o random e o noise, tá vendo? Cada vez eu dou um play, ele é diferente um do outro, porém ele é estável entre os loops do draw, tá? Então isso é uma coisa, é bom saber. Isso eu podia depois anotar melhor na página do random, né? Mas enfim, vamos conversar sobre o noise, que interessa a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui com outro nome para poder concentrar aqui no assunto do nós. Vou jogar fora essa parte aqui do random. Não me interessa nesse momento. E vamos fazer ele andar agora toda a altura aqui da tela. Então a gente podia falar que ele vai começar no 400, no 400 não, ele vai começar no 0, esse número, e ele vai multiplicar 400. Então 400 vai ser a amplitude, a nova amplitude aqui do nós, né? Mas o que dá para fazer de interessante? Olha só, esse número x aqui, que a gente está multiplicando pela velocidade, tá? Se eu somar aqui, por exemplo, um mouse x, olha, interessante o que vai acontecer. Eu vou estar andando com esse parâmetro do nós e com o mouse, olha só. Então, ao eu mexer o mouse aqui, tá vendo, ó? Eu estou andando nesses números, né, nesses valores. Eu estou andando bem rápido aqui, né? Se eu quiser andar devagar, eu poderia, se a gente multiplicar esse mouse X pela velocidade também, né? Se eu fizer isso, eu vou andar devagarzinho, ó, tá vendo? Eu vou andar devagarzinho. Então, na minha cabeça, essa função nós, ela como se ela tivesse um terreno de números, né? Um campo de números que estão determinados para cada x que você entra como argumento. Então, você entra um x, ele te devolve um número de nós.
E aí você pode andar, né, com uma certa velocidade por esses x's e você vai ter uma resposta, em termos de desse número que eu estou usando para fabricar essas linhas aí, para fazer esse y, vamos dizer assim, tá? Então, se eu vou fazer a velocidade a mais lenta aqui, eu ando nesse campo, e aí vocês veem ele fica mais suave, e as variações desse terreno, tá? O que acontece de interessante é o noise, você pode andar nesse noise não só em um argumento, só andar no X. Você pode andar também num Y. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou fazer aqui um mouse Y. Um mouse Y. Se eu estou pondo essa vírgula no lugar certo. Ó, esse parênteses aí, ó. Vamos ver se eu estou fazendo as coisas certas. Esse parênteses aí fecha esse daqui. Vamos lá. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse X, eu vou andar agora no mouse Y vezes esse fator de escala também, tá? E isso aqui fecha o noise, tá certo? E aí eu preciso fechar a função line aqui, vamos ver se isso está certo. Tá? Então, o que acontece agora? O meu X continua andando nessa direção, mas olha, acontece um Y, um mouse Y agora. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Eu estou andando só com o mouse na vertical. Então, na minha cabeça, é o seguinte, imagine que você tem um terreno de 2 dimensões de números, tá? E eu mexendo no X, eu estou andando com esse corte do terreno paralelo à câmera, vai paralelo ao corte, e se eu mexo no Y, eu estou andando perpendicular ao corte com essa câmera aí nesse terreno de XY, tá? E na verdade, teria uma outra dimensão ainda, que é uma dimensão Z, que você poderia imaginar é o tempo. Vamos usar o frame count aqui para fazer essa dimensão Z. Eu vou multiplicar o frame count por S também, tá? Então, com o Z, ó, o tempo vai fazendo você andar no terreno, tá? Então, agora eu tenho o tempo andando numa direção, eu tenho o X andando na dimensão, e eu ainda tenho o Y, tá vendo? Andando em outra dimensão. Então, é meio difícil de enxergar o que está acontecendo. Vamos tentar fazer uma outra visualização desse campo do noise, desses números, tá? Mas do jeito que tá, ó, eu tenho um negócio que se mexe aqui, ó, que é bem legal. Deixa eu salvar esse em um outro nome. Salvar em um C. E eu vou tirar o Z um pouco aqui. E eu vou usar, em vez do mouse X e do mouse Y, ou eu vou até manter o mouse X e o mouse Y, eu vou acrescentar um outro Y aqui, outro Y. E da onde vai vir esse outro Y? Eu vou fazer um outro loop for aqui, para me dar esse outro Y. Então eu vou falar assim, ó, for Y in range height, a altura da tela, tá? E eu vou botar essa galera toda para dentro, né? Bom, então agora eu vou andar, deixa eu dar um stop aqui, eu vou andar nessa tela em X e em Y, tá? Em vez de fazer linhas, o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou jogar isso aqui para fora, aqui. Vou jogar esse noise aqui para fora. Você vai ver tudo diferente. Então eu vou falar, esse noise vai ser essa conta aqui, certo? Andando no X e no Y. Okay? Com essa velocidade, essa escala, esse S,
tudo bem? Isso eu estou produzindo um valor de n, um valor vai de 0 a 1, né? Ele nunca chega muito no 0, nem é raro ele chegar também no 1, mas é esse valor. E aí eu vou fazer círculos aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não vou andar de 1 em 1 aqui, tá? Eu vou andar aqui de 10 em 10. Eu vou começar fazendo isso aí para vocês enxergarem sem o nós. Eu vou simplesmente fazer círculos de tamanho 10. Então, circle, eu vou fazer um círculo no X e no Y de tamanho 10. Tá? Vocês vão ver que vai dar meio errado, mas tudo bem. Ó. Então, eu tenho esses círculos branquinhos aí, ó, de tamanho 10. Vamos escolher um tamanho maior aqui, isso aqui. Vou andar de 20 em 20, por exemplo. Tá? Posso fazer esses círculos serem pretos. Eu vou tirar o traço, no stroke, vou fazer eles ficarem pretos. Tá? Vocês vão ver que tem ainda um problema. Ó. Os círculos estão, o 00 ele cai em pedaços do círculo para fora, ó, tá vendo? Esses círculos estão metade para fora e tal. Como a gente corrige isso? A gente põe aí, ó, metade da largura, x mais metade da largura. Y mais metade da largura. Tá? Então, isso vai fazer os círculos ficarem aqui certinhos na grade. Tá? Bom, aí o que eu queria mostrar para vocês? Bom, se eu diminuir esse número aqui, por exemplo, se eu puser 5, eu tenho círculos menores, tá vendo? Ó, círculos de 10, círculos de 15 de diâmetro, certo? Então, e se a gente variasse os tamanhos do círculo com esse número do nós? Então, eu vou falar, vai ser a largura da grade, que é esse W aqui, que é esse 20, que é a largura das colunas e a altura das linhas, só vezes esse número do nós. Olha só o que vai acontecer. Lá. Né? Vamos, olha só. Estou andando aí, um X, um Y, ó. Né? Vamos mudar um pouco a velocidade e vamos mudar um pouco o tamanho dessa tela, fazer maior, ó. Fazer 800 por 800 aqui. Né? Mas vocês estão vendo o noise aí acontecendo? Né? Eu poderia, como ele nunca chega muito no 1, eu poderia dar uma forçada e somar aqui um pouquinho, ó. Vou somar aqui 2. Maior. Se eu somar aqui 5, aí vai ficar melhor. Ó, tá? Para deixar ele ter uns um pouco maiores, tá vendo? Ó. Mas esse é o nós. A gente pode mudar um pouco a velocidade, esse S, e ver o que acontece, ó. Se eu deixar ele mais rápido, ó, né? Vocês veem, e muda a textura, né? Vamos mudar essa velocidade dinamicamente com o teclado. A gente pode fazer isso, ó. Def key pressed. Esse S eu vou jogar para fora aqui do draw. Vai virar uma variável global aqui. Certo? Vou jogar esse W aqui para fora. E aí eu posso falar o seguinte: se a tecla apertada for a tecla menos, eu vou falar que eu preciso avisar, e né, eu vou mexer numa variável global, certo? Então você vê aí, ó, global S. Então eu vou fazer o S seja igual ao S menos 0.05. Isso aí tá bom. E se a tela apertada for
se a tela eu apertei for o igual, aí eu vou somar esse número. Vamos ver como é, o que é isso, ó. Então agora, ó, se eu aperto menos, e se eu aperto o mais, ó, eu estou mudando a velocidade aí do noise, ó. Então, assim é um noise, assim eu zerei, aí não dá para ver nada, né? Mas, vamos ver aqui, ó. Então, isso é uma velocidade maior, uma velocidade menor aí do... E provavelmente eu zerei o noise, tá? Mas, enfim, isso ia mudando a velocidade do noise. Então, vocês veem, eu posso andar em X e em Y. Mas e o Z, né? Eu vou fazer o Z ser o tempo, de novo, ó. Fazer, ó, frame count vezes S. Fazer o Z do noise andar com a passagem do tempo. Então, é como se eu tivesse um espaço tridimensional de números, né, um campo tridimensional de números, e eu tô fatiando, que nem uma tomografia computadorizada, eu estou andando com a minha fatia, né, perpendicular à tela aqui, certo? E com o mouse eu estou andando paralelo à tela, né? Mas essa mudança, vocês estão vendo, é como se o plano de corte da tomografia tivesse andando, tá? Então, menos isso eu iria mostrar para vocês. Esses exemplos estão aqui nesse documento, né? Tem alguns exemplos ligeiramente diferentes, como, por exemplo, em vez de fazer linhazinhas, eu fazendo uma espécie de uma polilinha, de um polígono, né, um P-shape aqui, em vez de fazer linhas. Aí tem mais ou menos esse mesmo exemplo eu mostrei, né? E aqui nesse exemplo você consegue mexer com o teclado para andar, certo? E eu fiz um exemplo em que você realmente vê uma representação tridimensional, como se fosse uma esponja, com os valores do noise controlando o tamanho desses cubinhos aqui, tá? E aí tem um exemplo aqui também de noise controlando a rotação de um tracinho, né? A gente está transformando o valor do noise num valor de rotação, eu acho isso super legal. Dá para fazer um campo vetorial com isso também e tal, é interessante. Mais um exemplo diferente aí de usar o noise para controlar o tamanho dos retângulos aqui, mas é um esquema mais cumulativo aqui. Enfim, então, mas era mais ou menos isso que eu iria mostrar nessa demonstração, né? E eu vou encerrar então a gravação aqui.